Vocês viram um vídeo que viralizou na internet há pouco tempo, mostrando uma pedra angular? Vocês já ouviram a expressão que Jesus é a pedra angular? Ou até mesmo que Jesus ele é a pedra de esquina? Marcos, no capítulo de número 12, verso de número 10, Jesus está falando em parábolas com os saduceus, os fariseus, contra os escribas, os doutores da lei. E Jesus ele cita o Salmo de número 118, verso de número 22. Quando ele faz essa citação desse Salmo, ali ele está falando, trazendo referência ou autoridade a ele, repreendendo aqueles homens porque questionavam o seu ensino. E ele está dizendo que ele é o fundamento que Deus está colocando ali em Jerusalém. Jesus ele é o fundamento da igreja. Esse vídeo que nós vemos ele sendo colocado como pedra de esquina ou como pedra angular. A pedra angular, como vocês viram nesse pedaço do vídeo, e eu vou colocar para vocês continuarem vendo, é uma pedra que ela segura a estrutura em forma de arco. Ela é aquela pedra do meio. E a pedra de esquina era uma pedra como hoje nós falamos na construção nova, como uma coluna viga, aquele alicerce que segura o tijolo, segura a laje da casa. Então Jesus está trazendo para ele essa autoridade, mas não só Jesus fez isso, o apóstolo Pedro também, lá em Pedro ele vai citar Isaías, capítulo de número 28, verso de número 16 e 17. E eu gostaria de ler para vocês. E chegando-vos, pois, para ele a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Lá no verso de número 6, Pedro ainda vai dizer assim: pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Então nós vemos o apóstolo Pedro, discípulo de Jesus, trazendo também essa referência de Jesus como pedra de esquina, como a base, usado como alicerce para o cristão, ou para a vida cristã, ou para a vida em geral. Então Jesus ele vem como esse alicerce, e ele vai dizer que a pedra que os construtores rejeitaram, ele vai citar o que? O Salmo de número 118, verso de número 22. Quando ele fala essa pedra que foi rejeitada pelos construtores, são aqueles líderes de Jerusalém, os religiosos que estavam mais presos aos rituais do que a servir a Deus. Então, para eles era mais importante eles guardarem o sábado do que ajudar alguém que estava ferido no sábado. Para eles era mais importante ir ao culto e fazer um cerimonial dentro do templo do que ajudar alguém ferido no meio da estrada. Então nós vemos que esses homens, eles ficaram presos aos rituais religiosos e deixaram de servir a Deus. E o que Jesus faz? Jesus vem dizendo que ele é a pedra angular, a pedra que foi rejeitada pelos construtores, esses líderes religiosos, e essa pedra se tornará pedra de tropeço para esses. Por quê? Porque negaram a autoridade, negaram a existência, deixaram de crer nessa pedra que foi colocada por Deus ali. Nós vemos que em Efésios, o apóstolo Paulo, quando envia essa carta à igreja de Éfeso, ele vai dizer assim, no capítulo de número 2, verso de número 19: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. Então o apóstolo Paulo ele nos dá essa convicção, ele nos dá essa certeza, ele bate o martelo de que Cristo ele é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e ele traz o edifício de Deus. Nós, como nos declaramos templos do Espírito Santo, temos que estar firmados para em nosso fundamento ser Jesus, a pedra viva, a pedra que os construtores rejeitaram, mas que nós a aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. Fique com essa palavra, Deus vos abençoe.